braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu lugar seguro, ó Deus.
lugar de paz, meu lugar em teus braços é meu, em teus braços é o meu descanso. Amen. Amen, amen. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, traiu eu sem palavra, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amor, Senhor, esse da vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Do seu amor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua morte na cruz. Obrigado pela inauguração da graça. Obrigado por essa irresistível graça. Essa graça que nos alcança todos os dias. Que nos constrange todos os dias. Se não fosse por esta graça, Deus, nós não estaríamos aqui. Amém. Amen. Amen. Glória a Deus. Obrigado, mano. Deus abençoe. E aí, galera, tudo bem com todo mundo? Estão animados aí? Eu tô me desenferrujando, né? Faz 1 mês e meio que eu não levo uma palavra, quase. Já perdi a prática. Mas espero que seja uma noite abençoada para todos nós, amém? Também, né? Deixou só na mão dos estagiários. Mas... Esses estagiários estão melhor que o chefe. Né? Ah, obrigada. Amém. Então, sim. Vamos orar, então, para Deus abençoar a nossa noite? Deus Pai, obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um aqui, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos, Deus. Pai, que o Senhor possa estar presente com eles agora, Deus. Que essa palavra, meu Senhor, ministre o coração deles e que o Teu Santo Espírito, Pai, faça mudanças na vida de cada um, Pai. Pai, toca no coração, no íntimo, Pai, transforma as nossas vidas, nosso jeito de pensar, de agir, Pai, de sentir, Deus. Que a gente possa estar nessa noite hoje mais conectados contigo, Deus. Pai, usa minha boca, meu Senhor, para proferir as Tuas palavras, Deus, e cada um aqui, meu Senhor, possa sair mais cheio de Ti, meu Senhor. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Galera, hoje a gente vai falar sobre Isaías 33, 14 e 16. Isaías 33, 14 a 16. Deixa eu abrir aqui também, que eu não tenho aberto. Isaías 33, 14 a 16. Alguém quer ler para nós? Alguém se habilita? Não? No one? Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Amém. Glória a Deus. Passagem marcante, né? Isaías aliás, todos os profetas, os maiores profetas são marcantes, né? Mas para trazer um contexto para vocês, galera, aqui a gente está estudando sobre a fase dos reis. Exatamente a vida de Isaías, que ele está passando, a gente consegue enxergar em 2 Reis, em 2 Crônicas. E essa fase, na verdade, ela aconteceu em cerca de 700 anos antes de Cristo. E Isaías estava falando especificamente ao reinado de Ezequias. O que é mais curioso, quando eu estava estudando, no meio dos meus estudos, eu identifiquei que existe dois tipos de profetas na Bíblia. Não é o profeta do bem, nem o profeta do mal, tá? Não é isso. Existiam os profetas pré-clássicos
e os profetas clássicos. Os profetas pré-clássicos eram Moisés, Samuel, Natã, Elias, Eliseu. Que esses profetas, qual que é a diferença entre eles, né? E os profetas clássicos eram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os pequenos profetas, né? Qual que é a diferença desses profetas? Os profetas pré-clássicos, eles normalmente ministravam aos reis. A direção deles era para instruir os reis a coordenarem o seu povo, tinha fins, a intencionalidade deles era por situações políticas ou era por assuntos nacionais. Os profetas clássicos, como Isaías, na verdade, ele ministrava com direção normalmente para o povo, sabe? Então, os assuntos eram assuntos a respeito de crises culturais, sociais, adorações de outros deuses, imoralidade, sabe? E é nesse contexto que a gente vai participar dessa palavra hoje, é nesse contexto que eu vou compartilhar o que Deus falou ao nosso coração e ao coração dos nossos pastores. E o que a gente precisa entender dentro dessa passagem é que quando Isaías está ministrando ali, nos primeiros versículos que o André leu, principalmente no 14, é que ele fala sobre temor. Sabe, ele logo começa assim, né, porque o tremor abalará o coração de Sião. E é exatamente isso que a gente está vivendo nessa passagem. Sabe, Isaías, ele inicia o verso 14 falando sobre o temor que assolava Sião. E por que Isaías estava falando isso? Sabe, era uma fase, era um alerta, era uma advertência para o povo de Israel. O que estava acontecendo nessa época? Para quem não lembra do contexto histórico, ou nunca leu esse contexto, o reinado do norte era governado pelo rei Oséias. Esse rei, ele era idólatra. Ele era um rei desobediente a Deus. E o que aconteceu? Os assírios invadiram o reino do norte. Invadiram as terras do reino do norte. Sabe, fizeram aquele povo escravo. E agora os inimigos, imagina você tá, sei lá, no teu prédio, assim, você olha para tua janela, assim, tá vindo uma tropa, e essa tropa estava indo em direção ao reino do sul, ao reino de Jerusalém. E Jerusalém, na época, também era conhecido por Sião. Então, por isso, quando a gente lê o primeiro verso dessa passagem, Isaías 33, 14, e a palavra diz, o temor assolava Sião, porque as pessoas, o reino dos assírios, né, o exército do assírio os assírios estavam tentando sitiar o reino do sul, o reino de Sião, o reino de Jerusalém. Sabe, e é exatamente isso que a gente precisa entender, pessoal. A gente precisa entender, através dessa passagem, que Deus nos dá continuamente alertas. Como Isaías estava dando um alerta para o povo, para Ezequiel, para o seu rei, para o povo do sul, fala, ei, galera, despertem, porque é tempo de temor, é tempo de ser transformado, é tempo de aceitar o chamado de Deus para suas vidas, é o tempo de cumprir esses chamados. Sabe, Deus também faz isso conosco diariamente. A gente precisa entender isso nas nossas vidas. A gente precisa entender, através desse contexto que nós temos lido, que Deus nos chama. Ele fala, ele berra nos nossos ouvidos, fala, alinha o seu coração com a minha vontade. Sabe, Deus faz isso continuamente. Ele faz isso através do nosso convívio, ele faz isso através das ministrações, das palavras que a gente ouve com os nossos pastores, ele faz isso através das músicas que nós escutamos, ele faz isso através do nosso tempo devocional. Sabe, quando a gente pede uma resposta para Deus, o Espírito Santo traz essa resposta. Continuamente, Deus fala para nós, alinha seu coração com a minha vontade. Sabe, a gente precisa entender isso. Quando a gente aprende o valor do temor, de temer a Deus, o poder dele, a capacidade homérica que ele tem em nossas vidas, isso gera uma obediência no nosso coração. Sabe, a obediência produz frutos de transformação, nossos valores são transformados. Sabe, e ainda tem uma outra consequência quando nossos valores são transformados, nós somos santificados dia após dia. Sabe, então, se atente à mensagem de Deus e alinhe o seu coração com a vontade dele. Sabe, o temor significa zelo, significa reverência. E essa é a chave para a gente viver na vontade de Deus. Enquanto a gente não tiver temor, enquanto a gente não tiver zelo ao Senhor, obediência a Ele, reverência a Ele, a gente nunca vai entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, esse contexto, através desse contexto, a gente precisa entender
Sabe que a gente tem duas escolhas: viver o Senhor Salvador ou viver o Senhor Juiz. Isaías estava clamando para o povo, clamando: pessoal, acordem, despertem. Senaqueribe está à porta, ele vai invadir as nossas terras. Temam a Deus. Busquem a Deus de todo o seu coração. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento, pessoal. Que a gente vai estar debaixo do centro da vontade de Deus a partir do momento que o nosso coração começar a temer a vontade de Deus, os preceitos de Deus para as nossas vidas. Sabe, que a gente possa querer ter o Senhor Salvador convivendo conosco e não o Senhor Juiz. E a gente sabe que ele é as duas faces. E eu queria trazer para vocês alguns contextos, alguns valores que nós precisamos viver como cristãos. Isso é chave para as nossas vidas, e isso precisa estar no nosso dia a dia. O primeiro valor, pessoal, é que a integridade precisa estar acima de tudo em nós. Nós temos que ser íntegros em todo o tempo da nossa vida. Sabe, Deus é o nosso juiz. A gente não precisa seguir o que o pastor Pascoal fala, a gente não precisa seguir o que eu estou falando, a gente não precisa seguir o que os líderes evangélicos do momento estão dizendo. A gente precisa seguir o que está escrito na palavra. Sabe, porque apesar dessas pessoas serem guias para as nossas vidas, eu poder estar ordenando, falando um pouco sobre a palavra de Deus, o nosso direcionamento está na Bíblia, quando nós lemos ela. Sabe, então Deus é o nosso juiz. Sabe, ele julga a nossa integridade, não sou eu. Sabe, e por isso a gente tem que permanecer na presença de Deus, não de qualquer forma, largados, né, fazendo um adendo aqui, uma brincadeira. Esses dias o Danilo postou uma foto que ele foi na pizzaria de pijama e roupão, e ele postou com maior alegria, né, Você... postou, dando risada. Foi na pizzaria de roupão e pijama, meião e havaiana, tava bonito. Tava no look que a Glenn gosta, né, Glenn? Sobretudo em pijama. Sobretudo em pijama, desculpa. De minhocão também. Sabe, galera, a gente não pode conviver na presença de Deus de qualquer jeito. Eu tô fazendo uma brincadeira, mas esse é um papo sério. Sabe, Deus quer corações transformados. Sabe, Deus quer pessoas verdadeiramente devotas, entregues diante dele. Sabe, a integridade precisa ser as nossas vestimentas do dia a dia. Não adianta eu me vestir com a roupinha de domingo, ir para a igreja, e quando eu volto da igreja, as minhas roupas são rasgadas, rotas, como diz a palavra. Deus não quer isso. Deus quer que a nossa roupa de domingo, a nossa roupinha de igreja, seja de segunda a segunda. Sabe, Deus quer que a gente se vista de integridade. Sabe, Deus quer que isso seja um princípio no nosso coração. Outra coisa muito importante, pessoal, nós temos que ter um compromisso com a verdade. É muito fácil a gente falar, né, não sei se vocês já viram esse termo, aquela mentirinha branda. Já ouviram esse termo, mentirinha branca ou branda, né? Isso não existe para o cristão. Ou você vive e fala a verdade, ou você não é nada. Desculpa. Você é o famoso morno que está em Apocalipse. Sabe, isso precisa ser um princípio das nossas vidas. Sabe, a gente precisa proceder com a verdade. As nossas palavras precisam ser verdadeiras. As nossas atitudes precisam ser verdadeiras. Então, se a gente dá verdadeira reverência a Deus, e Ele habita no nosso coração, a verdade se torna a base da nossa vida. Sabe, se Deus é o nosso princípio, é o nosso rei, e se nós andamos por Ele, com Ele, para Ele, sabe, a gente precisa viver em verdade. A gente não precisa, a gente não tem esconderijos para Deus, não tem secretos para Deus. Até porque não existe secreto para Deus, né? Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele sabe de todas as coisas. Não existe secreto para Deus. Vocês podem ter secretos entre vocês, entre nós, mas, cara, para Deus, quanto mais secreto você tiver, menos você vai viver a totalidade que ele tem para sua vida. Outra coisa, pessoal, que a gente precisa entender, que é fundamental no nosso dia a dia, é honestidade em cada ação. Honestidade. Sabe,
eu fui criado por uma pessoa, minha mãe de criação, que na verdade não é minha mãe, né, é minha avó materna. Eu fui criado por ela e eu lembro que um tempo eu vivi com a minha mãe de criação, genética, de gestação, de geração. E eu lembro que a minha mãe era o oposto da minha avó, totalmente, assim. A minha mãe cresceu um tempo na igreja, conhecia a palavra do Senhor, né, aceitou Jesus, né, até os 15, 16 anos. Mas um belo dia ela resolveu tocar a vida dela e tocou do jeito que ela queria. E a minha mãe era o oposto da minha avó. Eu lembro que grande parte da minha vida eu estive no cuidado da minha avó, mas um pouco tempo, uns 3, 4 anos, eu vivi com a minha mãe. E esses 3, 4 anos foi suficiente para bagunçar totalmente o meu caráter, o que eu entendia como era como idoneidade, como certo. E o mais curioso é que, no final desses 4 anos, eu voltei para casa da minha avó e ela voltou a andar comigo, como a minha postura tinha mudado e como isso impactava ela. Eu era moleque ainda, mas já era meio trombadinha, já era meio pivete, fazia umas besteiras e ela olhava para mim assim com um olhar de repreensão, tipo, cara, não foi esse moleque que eu criei. Sabe, porque minha avó conheceu a verdade logo como cedo, logo cedinho, 17 anos, eu já frequentava a igreja, ela era batista, e ela criou como raízes na vida dela a honestidade. Ela era uma mulher idônea, até hoje. Sabe, isso hoje eu valorizo muito. Eu estava, inclusive, hoje de manhã orando para Deus e agradecendo a Deus pela a mãe de criação que eu tive. Sabe, porque se tem algumas coisas que ela fez, ela forjou no meu caráter, uma delas é a honestidade. E Deus, cara, Deus não quer que a gente distorça a verdade. Precisa ser um princípio da nossa vida, a gente não pode distorcer a verdade, fazendo parecer com que ela é verdade. Sabe aquela mentirinha branca, né? Não sei o termo certo. Branca, obrigado, amor. Essa mentirinha branca não pode ser parte da nossa vida. Sabe, a Bíblia nos ensina através do zelo que a gente precisa ser verdadeiro em todo o nosso proceder. Sabe, não existe dois mundos dentro da igreja. Sabe, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa que a justiça de Deus nos alcance. Cara, esses pontos são fundamentais para o nosso caráter, para forjar o nosso caráter, a nossa postura como cristãos. A gente precisa ter integridade nos nossos dias, a gente precisa ter compromisso com a verdade, a gente precisa ser honesto acima de tudo, em tudo que nós fizermos. Tem um outro testemunho triste da minha parte. Sabe, eu e a Anne, nós tínhamos uma sociedade, a gente tinha uma empresa, a empresa ainda existe, mas hoje não temos mais a sociedade, nós tínhamos uma clínica de estética com 2 casais, e eles também eram cristãos. E eu lembro que quando a gente cresceu muito a empresa, assim, a empresa se transformou e ela cresceu muito, a nossa contadora chegou para nós e falou assim, ó, acho que vocês têm que começar a emitir nota fiscal, né? Eu falei, já fazia quase um ano que a gente estava sem emitir nota fiscal, mas o faturamento era pequeno. Ela falou, olha, agora está meio grande, acho que está na hora de você faturar aí os pedidos de vocês. Eu falei, tá bom. Aí cheguei pro outro rapaz, que era esposo da sócia da Anne, e falei assim, cara, ó, a contadora mandou a gente emitir umas notas fiscais. Ele regalou uns olhos, assim, falou, cara, e agora? É aquela mordidinha mensal, né, que não tem perdão. Eu lembro que eu estava numa época muito revoltoso, assim, com o governo, revoltoso com o nosso país. Eu falei assim, a cada mês a gente emite 10%. Agora, em agosto, a gente emite 10%, em setembro a gente emite 20%, em outubro a gente emite 30%. Acho que não vai dar nada. E a gente começou a fazer isso. E eu lembro que a empresa começou bombando, assim, e, cara, o Espírito Santo começou a me incomodar. Cara, tá errado. Agora você sabe da verdade, agora você tem que fazer a verdade, para praticar da forma certa. E eu, Espírito Santo, 10% todo mês, né? Alivia aí para mim. E foi passando, cada mês, e o Espírito Santo me incomodando mais. O Espírito Santo me incomodando mais. Eu lembro uma época bem forte, assim, que o Espírito Santo foi bem claro conosco. Olha, se você não fizer as coisas certas, se você não proceder com honestidade, cara, você vai tomar na cabeça. E eu ignorei, literalmente eu ignorei. Eu lembro que o mês anterior tinha sido um dos melhores meses de faturamento da clínica. Uma história, assim. E aí o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu ignorei. No mês seguinte,
um dos piores meses de faturamento da história da clínica. Não existe coincidências, né? Não existe, a gente brinca, né? Cristocidência, né? E, cara, quando o Espírito Santo se direciona a você, principalmente com coisas que ele pede para você mudar, mude. Sabe, você tem coisas na tua área, coisas pessoais, que o Espírito Santo está falando, cara, irmão, transforma isso. Jesuscidência, isso, obrigado. Sabe, se tem coisas que a gente precisa mudar, mude, é urgente, porque se o Espírito Santo está falando ao teu ouvido, é porque já está incomodando ele. Sabe, e isso estava incomodando o Espírito Santo nas minhas atitudes. Eu era o gestor financeiro daquela empresa. Eu tinha a escolha de fazer as coisas certas ou continuar empurrando com a barriga. Sabe, mas Deus quer que a gente tenha honestidade em cada ação. Eu não preciso nem comentar com vocês que depois do pior faturamento da clínica na história, eu comecei a emitir as notas fiscais, né? Mas, cara, a gente pode evitar esses processos dolorosos. Sabe, Espírito Santo, como uma passagem de Isaías, o Espírito Santo tá alertando. Sabe, o Espírito Santo, Isaías estava alertando o povo, Deus estava falando, Isaías, fala para aquele povo despertar. Fala para aquele povo ser íntegro, sabe, ter compromisso com a verdade, honestidade em cada ação. Sabe, mas aquele povo estava cego, estava prestes a ser invadido por Senaqueribe, o rei da Síria. Sabe, e a gente tem esse cuidado de Deus nas nossas vidas também. Deus constantemente tem alertado aos nossos corações coisas que a gente precisa mudar. Sabe, tudo isso que eu venho falando para vocês, pessoal, é o estilo de vida que Deus planejou para mim e para você. Sermos íntegros, sermos verdadeiros, termos compromisso com a honestidade, não é uma escolha, é um estilo de vida. Sabe, o cristão, ele é a diferença no mundo, ele é a luz do mundo, porque ele tem um estilo de vida, e isso precisa ser um comprometimento nosso com o cristianismo. A gente está lendo tantas notícias ruins ultimamente, né? É tanta questão crítica política, tanta questão crítica a respeito da corrupção. Agora temos visto um caso tão crítico quanto da menina de 10 anos. Sabe, e às vezes a gente fica olhando ao nosso redor e fala assim, poxa, é difícil ser cristão. É difícil ser crente, é difícil ser aquele homem, aquela mulher que tem compromisso com a verdade, aquele homem, aquela mulher que é honesto em todo o tempo. É difícil ser cristão. Mas essa semana eu estava falando com o Rafael Barbosa, a gente estava batendo papo, e Deus tem me incomodado um versículo já há muito tempo. E eu compartilhei com ele, e ele leu mais uma vez, ele entendeu a mensagem, e falou, cara, que louca essa passagem. Eu queria ler elas para vocês. É Gálatas 6, 9 e 10. Ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifamos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá difícil fazer o bem, tá difícil ter caráter, tá difícil permanecer firme. Cara, lembra dessa passagem. Sabe, lembra do que Deus tem colocado no nosso coração, os princípios e tudo que ele tem feito nas nossas vidas dia após dia. Às vezes eu me pego pensando se isso aí, Cris, prossigamos. Vamos desistir. Sabe, Deus quer que a gente permaneça firme na verdade dele. Por mais que o mundo ao nosso redor está enebrecido, estamos transformados e bombardeados com corrupção, com distorção, sabe? Mas se a gente não permanecer firmes, quem vai permanecer? O que eu gosto muito do Martin Luther King, inclusive vai ser o nome do nosso filho, Luther, um dos propósitos que eu gosto... Não estamos grávidas, a Anil mandou esse recado, tá? Mas a gente já tem o nome do filho, é Luther, tá? Eu gosto tanto do Martin Luther King, né, do princípio dele, que uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Sabe, que ele pode ser a diferença da nossa geração, ele pode ser respostas para aquilo que eles sofriam. E o mais lindo é que as causas deles não eram ganhas com violência. As causas deles não eram ganhas no governo, na política. As causas deles eram ganhas
através da luz. Eles paravam em prédios públicos, em lugares onde os negros sofriam ofensas ou eram castigados, e eles sentavam. Vinha a polícia, jogava jato de água, jato de pimenta, batiam neles e eles não revidavam. É isso que Gálatas fala para nós, Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem. Cara, como aquele homem fazia o bem. Ele tinha princípios, e por isso que hoje os Estados Unidos é um pouquinho mais brando no racismo. Ainda tem muita coisa para avançar, muita coisa. Mas se muita coisa foi conquistada, foi através daquele homem. Sabe, pelos princípios dele, pela postura dele de um verdadeiro cristão. Nós temos que ter princípios e posturas como cristãos, como Martin Luther King, como muitos outros. Sabe, como os batistas na origem deles que eram perseguidos. Sabe, e eles eram perseguidos porque eles acreditavam que as pessoas deveriam ser rebatizadas. Eles eram mortos por isso. Mas eles não negaram a verdade deles. Sabe, como Lutero foi perseguido quando ele começou a não concordar mais com a Igreja Católica. Sabe, ele não desistiu. Como muitos outros heróis da fé que a gente conhece outras histórias. Sabe, a gente tem que perseverar. Sabe, Deus nos chama, somos luz do mundo e sal da terra. Se a gente não tiver postura como luz, sabe, se a gente não permanecer, como é que a gente vai avançar? Sabe, a gente precisa avançar. A gente precisa permanecer firmes para que a luz do Senhor brilhe através das nossas vidas. E sabe, pessoal, a transformação, quando a gente tem temor, quando a gente tem integridade, quando nós temos compromisso radical com a verdade, isso gera tesouros para as nossas vidas. Quem poderia ler para mim de novo Isaías 33, 16? Isaías 33, 16. Alguém? Não? A Glê? Glê. Deixa eu só achar aqui, pera, que tá aqui. Tá salvo, inclusive. Pera só um pouquinho. No problem. 33, 16, né? Isso, é? É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Amém. É isso mesmo. E o seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. E esses são os três, obrigado, Glei, esses são os três frutos da nossa transformação. Sabe, o primeiro é que nós seremos guardados nas fortalezas. Olha que coisa mais linda. Seremos guardados nas fortalezas do Senhor. Sabe, não sei se você sente aquele cuidado de Deus. Eu olho às vezes para a Anne, assim, e eu não tô tendo uma vida quase normal. Eu tô recluso um pouco porque eu não tô trabalhando, tá? Mas eu tenho uma vida quase normal. Eu vou no mercado direto, estou em contato com as pessoas. Parece que eu tô com uma imunidade santa desse Covid. Brincadeiras à parte. Pai do céu, a imunidade baixou ali. Isso, voltou, Rafa, a imunidade. Né? Voltou a imunidade? Achei que foi só comigo. Cara, Deus tem nos cuidado. Diariamente Ele tem nos livrado do mal, Ele tem protegido as nossas vidas. Vocês não sentem isso? Parece que a minha avó falava muito sobre os anjos, né? Parece que a gente está revestido com os anjos estão ao nosso redor andando conosco. Eu tenho uma promessa da minha vida muito antes de eu me converter. Aos 12 anos, Deus trouxe uma promessa para minha avó, a mesma avó que me criou. Deus me trouxe uma promessa e eu fui me converter só com 17, eu já tinha essa promessa aos 12, mas esses dias, quando eu estava refletindo a minha vida, a minha jornada como cristão, como foi longa ela e como eu dei trabalho para Deus. Bota o trabalho nisso, cara. Cara, Deus, eu tô ligado, eu tô ligado. Deus, eu dei trabalho para Deus. Muito trabalho. Sabe, eu fui livrado de tomar tiro, já fui guardado da morte. Sabe, quando eu arranjava briga quase toda semana na rua e, cara, eu saí ileso. Sabe, ele me poupava todos os dias. Olha, mais um, eu também tinha promessa quando era criança, mesmo antes de convertido.
Sabe? Só que Deus está conosco, mesmo antes da gente pensar, se ele falou, cara, você é meu filho, eu vou te cuidar, eu vou te guardar. Cara, eu já sofri um acidente, pessoal, que o carro levou PT, ele virou uma lata de sardinha. As pessoas que estavam no carro saíram todas destrambelhadas e eu não saí com um risco. Sabe, isso é o cuidado de Deus. Quando ele fala que nós habitaremos na fortaleza dele, ele vai nos cuidar com todos os esforços possíveis. Sabe, eu lembro até hoje de um fato, eu acho que vocês, a maioria me conhecem pessoalmente, alguns não. Eu tenho hoje uma postura meio de gente normal, mas na época eu era realmente um pivete, eu tô falando sério, tá? Não tô brincando, não. Eu era carsudão, meu apelido era touca, porque eu usava touca 365 dias do ano, literalmente uma touca de lã, assim, não tirava da cabeça. Podia estar calor, podia estar frio, podia estar chovendo. Cara, eu tinha uma aparência de maloqueiro. E uma das minhas formas de expressar minha rebeldia era pichar. E eu lembro que eu saía do colégio e saía pichando os muros da cidade. E... Amém, Cris. Glória a Deus. Racionais MC. Não era quase nesse nível, né? Acho que eu sou muito branco para... Se eu fosse mais moreno, eu acho que eu dava Racionais na veia. E eu lembro que eu descia as rápidas da cidade, assim, pichando no meio do dia. Tava nem aí, cara. Não tinha medo, não tinha respeito à vida, não tinha valor ao que Deus fazia na minha vida, aos cuidados dele. E eu lembro uma cena muito forte, assim, que eu tava numa das rápidas, sentido Cabral, assim, e era 6 horas da tarde. E aquela rápida lotada de carro, assim, e, cara, por 3 vezes passou uma viatura da polícia do meu lado. E eu com a lata da spray na mão, virada pra parede. Cara, é um exemplo muito forte da minha ruindade como pessoa e um exemplo incrível do cuidado de Deus. Cara, não me aconteceu nada, por incrível que pareça. Eu merecia, mas não aconteceu nada. Merecia tomar uns cascudos da polícia, sabe? Cara, mas isso é o cuidado de Deus. É o que ele faz para nós e é o amor que ele tem por nós. Sabe, outra coisa que a gente precisa entender, galera, é quando a gente transforma o nosso coração, quando a gente zela por Deus, quando os valores de Deus, a integridade dele são impressas no nosso coração, nós paramos de viver as coisas da terra e começamos a viver as coisas do alto. Cara, isso é chave. À medida que a gente se conecta com Deus, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente se sacrifica, mais as nossas experiências se tornarão sobrenaturais com Deus. Eu posso provar isso, atestar isso para vocês, porque é o que eu tenho vivido hoje. Sabe, quanto mais me entrego, quanto mais me sacrifico, tem pessoas que têm me acompanhado muito de perto, têm visto a minha rotina, sabe, o quanto eu tenho abandonado os desejos do meu coração para fazer as vontades de Deus. Sabe, e não é só na minha vida, pessoal. Quando a gente olha para a nossa igreja, é notório que os pastores têm vivido. Sabe, é notório como, por exemplo, o pastor Michel tem vivido um sobrenatural incrível. Sabe, todo dia, 6 horas da manhã. Ele disse que já há 6 meses, né? Que ele não interrompe um devocional. Todo dia, 6 horas da manhã, ele tá lá com a gente, acompanhando. Assista quem quiser, né? Mas é um incentivo. Adicionem lá, sigam lá no Instagram, Pastor Michel Piragini. E todo dia, 6 horas da manhã, vai ter uma mensagem dele. Sabe, mas por que isso está acontecendo, pessoal? É porque o cara é um predestinado, porque ele é o filho do Pascoal? Vocês acham que é por isso? Não é? Será que não é por causa da busca intensa do pastor, de experiências, que vive experiências e que almeja experiências e que deseja essas experiências? Sabe, então, quando a gente tem um coração transformado, a gente quer viver as coisas do alto. Sabe? E na mesma medida que a gente busca, é a mesma medida que a gente vai experimentar. Sabe, então, pessoal, eu queria alegrar vocês porque nós estamos sendo chamados para esse tempo. Sabe, nós estamos sendo chamados para termos devocionais cheios de intimidade, nós estamos sendo chamados para ter um tempo de entrega, de leitura da palavra, de orações, sabe, para a gente, cara, ter aquelas Bíblias encharcadas de lágrima, porque Deus está falando conosco através das remas dele. Sabe, e quando a gente conversa, a gente sente o abraço de Deus caloroso. Sabe, quando a gente rasga os nossos corações na presença do Senhor, nós estamos sendo chamados para esse tempo. Esse tempo não é só para o pastor Michel.
Sabe, esse tempo não é só na minha vida. Eu e a Anne estamos tendo o privilégio de viver isso também, apesar de não participar da... Acho que você está participando das 6 horas? Às vezes. Às vezes. Eu nem me... nunca. Eu não acordo cedo, desculpa, pessoal. Pode rir, não tem problema. Eu amo o pastor Michel. Se eu pudesse, se fosse às 8 horas, eu não perderia uma. Agora, às 6 da manhã... Hoje da noite, né? Mas eu tô tendo meu tempo com Deus todos os dias. E é engraçado que meu tempo com Deus tem muita oração, sim, pela vida de vocês, pela nossa célula, pelo nosso ministério. Mas tem momentos que eu paro, assim, na minha cama e sento e começo a bater um papo com Deus. Sabe, como se fosse o do Paulo Davi também, né? Às 8, né, eu acho, né, Glei? Às 7h30, isso mesmo. E do Paulo Davi também, pessoal, pastor Paulo Davi, do Ministério de Louvor. Uma bênção também. Sabe, pessoal, às vezes eu tô sentado na minha cama e começo a bater um papo com Deus. Bem na loucura mesmo, falando sozinho, desabafando, e falo, cara, Deus, não tá legal isso, Deus, me ajuda com aquilo outro. E sabe, pessoal, eu tenho tido sonhos tão incríveis na minha vida. Sabe, Deus tem me mostrado coisas tão loucas, coisas que Ele vai realizar nas nossas vidas, sonhos antigos que tinham se perdido. Sabe, Deus tem aquecido meu coração. A gente não está numa fase fácil de vida, eu e a Anne. Sabe, a gente está passando por dificuldades, estamos passando por lutas, às vezes o dinheiro é contadinho, e faz muito tempo que isso não acontece na nossa vida. Deus sempre nos abençoou grandiosamente nas finanças. Sabe, eu estou sem emprego já há 6 meses, mas, cara, esse tempo especial e precioso que eu tenho separado para Deus, cara, tem sido suficiente. Ele tem me suprido, sabe, em tudo, em todas as áreas. Ele tem nos alimentado todos os dias com o cuidado dele. Sabe por quê? Porque a gente está abandonando um pouco as coisas dessa terra e está aprendendo a viver as coisas do alto. Sabe, a gente tem deixado de lado alguns desejos do nosso coração, alguns sonhos, e a gente tem falado, Deus, quais os teus sonhos para as nossas vidas? E sabe, galera, é incrível ver a diferença, a transformação que tem acontecido na vida de vocês. Parece que isso tem respingado em vocês também, e eu me alegro por isso. Sabe, eu me alegro porque o coração de vocês tem se enchido com a presença de Deus também. Muitos têm restaurado sonhos, muitos têm ressuscitado chamados, muitos têm vivido princípios, o temor tem acolhido o coração de novo. Galera, isso é lindo. Sabe, claro que não é por mim, nem pela vida da Anne, né, é a obra do Espírito Santo, mas, cara, quando a gente entra nesse movimento, quando esses nossos pastores, nossos líderes nos motivam, a gente quer viver o que eles estão vivendo também, mas a gente tem que partir a buscar mais, a gente tem que partir a ter princípios e viver esses princípios, sabe? Mas eu convido vocês, seja às 6 horas da manhã, seja às 7h30, seja no teu horário, cara, separa um tempo para Deus. Sabe, queira viver as coisas do alto, porque elas são incríveis. Sabe, e o terceiro ponto, galera, o último da noite, os frutos da nossa transformação, quando nós nos dedicamos a ter zelo para Deus, obediência a Deus, temor a Deus, nada falta na nossa mesa. Nunca nos faltará recursos algum. Sabe, já falei um pouco sobre isso, né, mas nosso Pai é presente. A gente, às vezes, pensa que nosso Pai está no trono de glória dele, né, como a gente vê alguns filmes que tem alguns princípios gregos, romanos, né, daqueles deuses tipo Zeus, assim, que fica olhando a terra por cima, assim, né. Às vezes a gente faz mentaliza isso com Deus também, com o nosso Deus, Yahvé. Sabe, mas o meu Deus não é assim. Meu Deus me visita todos os dias. Sabe, e meu Deus supre as nossas necessidades todos os dias. Sabe, quando a gente se entrega para viver através do seu amor, na sua dependência, Ele atende cada uma das nossas necessidades. Cada um dos desejos do nosso coração, seja os mais bobos, os mais fúteis, até os mais essenciais.
Pessoal, se você for ler na Bíblia, por vários momentos Deus cuidou de mulheres estrangeiras. Ele cuidou da viúva de Sarepta quando Elias foi se hospedar na casa dele. Ele cuidou de Esther. Ele cuidou de Raabe, a prostituta. Cara, se Deus cuidou dessas mulheres estrangeiras, imagina se ele não vai cuidar de cada um de nós que somos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, pertencemos à herança desse Pai. Ele é um Deus presente na tua vida, querido. Sabe, ele é um Deus que habita contigo dia após dia. Nós temos uma porção de Deus no nosso coração, nas nossas vidas, que se chama Espírito Santo. Ele tem nos visto e vigiado todos os dias. Sabe, eu tenho podido testemunhar coisas incríveis na nossa célula. Quantos aqui não tem provado a provisão do Senhor? Sabe, a gente tem o exemplo da Bruna, da Bruninha, hein? Bruninha foi empregada num belo do emprego no meio da pandemia. No meio da pandemia, ela foi demitida no começo da pandemia, né? Não foi nem no meio, né, Bru? Foi antes do meio. Ela acho que ficou menos de um mês empregada. E um emprego tão bom quanto o anterior. Isso aí, glória a Deus. Glórias. Glória a Deus. Sabe, e talvez Gente, acho que a loja nunca vendeu tanto quanto ela vendeu na pandemia. Deus abençoou tanta gente que a gente chegou a vender 100 e poucos mil reais, coisa que a gente vendia 30, 20 antes da pandemia. Então, assim, tipo, coisa de Deus mesmo, coisa louca, de umas pessoas do além que apareciam e compravam, assim, tipo, que eu dizia, não, só pode ser Jesus. Sabe aquela coisa que você diz assim, não é possível, isso não é real. Porque, assim, no histórico da loja, tipo, Natal vendia isso, entendeu? Então, assim, coisa de Deus mesmo, Deus abençoou muito eu e a Isa, assim, tava só eu e a Isa na loja virada num saci, porque eu não conseguia fazer várias coisas. A Fábio, que é minha cliente, que é minha amiga, tá aqui, enfim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou meio confusa, né? Não sou uma pessoa organizada, né? Então, tipo, coisa de Deus mesmo, entendeu? Não é que, tipo, fiz uma estratégia, liguei para várias pessoas. Não, Deus falou assim, minha filha, tá aí para você, ó, pum! Presente. Deus é louco, Deus é louco. E ele age no meio do impossível, ele age em situações mais improváveis. Sabe, a gente passou um mês passado terrível. A gente teve que fechar por 15 dias, a gente estava desesperado. E a Anne estava super preocupada, né? Ela passa lá 7, 8, 9 horas na clínica, super preocupada. Eu falei para ela, amor, entrega, confia. Se ele pediu para que a gente continuasse esse segmento, sabe, ele vai nos abençoar, a gente só precisa confiar, para de se preocupar. Realmente, julho não foi um mês bom, mas agosto tem sido um mês excelente até agora, sabe? Mas Deus é assim, cara. Quantos amigos, colegas nossos, pessoas aqui dessa célula que tem empresa e tem faturado como se fosse um ano normal, a própria Glei falou que tem faturado mais que um ano normal. Sabe, como ela falou, isso não é potencial dela, não é capacidade dela. É pelo que ela carrega, essa herança que ela carrega em Deus. Sabe, então a gente tem que entender que não vai faltar recurso. Na minha mesa, a gente não tem renda já há um bom tempo e não tem faltado pão. Sabe, nem a caixa d'água se esvaziou aqui em casa, pessoal. Sabe por quê? Porque é esse Deus incrível, quando a gente se dedica a Ele, a gente se entrega a Ele, sabe, não falta recurso nas nossas mesas. As empresas no qual a gente trabalha, elas são abençoadas pelo que nós somos. Sabe, as nossas empresas do qual a gente é dono, amém, Cris. A Cris é o Marco, desculpa, irmão. É que tá Cristina Maia, mano. Mas é isso, sabe, a gente tem que provar esse amor, a gente tem que provar, a gente tem que entender que ele tá presente para nós. Mas sabe o que é o mais engraçado, pessoal? Quando a gente olha esse contexto, quando a gente olha a situação que Isaías estava vivendo, que o povo de Israel estava vivendo, sabe, eu comentei com vocês, eles estavam vivendo a época dos reis, e quando a gente olha as histórias dos reis, era um mais zoado que o outro, cara. Era impressionante. Mas tem uma coisa muito forte, quando eu li essa história, eu li tanto em Reis, em 2 Reis, quanto eu li a passagem de Isaías, a palavra de Deus diz sobre Ezequiel, o rei no qual a gente está falando também, não só de Isaías, né? E a palavra de Deus diz que não houve um rei conforme Ezequiel em Judá.
Sabe, Ezequiel, ele tinha um coração de princípios. Ele tinha entendido que as pessoas que vieram antes dele e as pessoas do reino do norte estavam desagradando a Deus. Sabe, Ezequiel estava sitiado por 185 mil pessoas do exército inimigo. Sabe, o coração dele, obediente, quebrou os templos, reconstruiu o templo do Senhor, quebrou os altares para outros deuses. Sabe, ele encerrou a idolatria no povo de Judá. Ele encerrou a idolatria no templo de Jerusalém. Mas ele estava sitiado. Ele desesperadamente começa a clamar ao Senhor. Desesperadamente começa a clamar ao Senhor. Sabe, e aquele rei, Senaqueribe, enviou um líder do exército, que não vou lembrar o nome dele, mas o nome é super difícil. E aquele líder do exército, na porta da cidade, começa a proclamar desafios para aquele povo. Começa a proclamar desafios, falando que nem Deus poderia conter o poder daquele exército. Sabe? É o que a gente vive às vezes. Às vezes a gente tem dúvida do Senhor. Sabe? E a intenção daquele líder, daquele rei, era balançar a fé daqueles homens. Ezequiel, ele sabia o princípio dele. Sabe? Ele sabia o que Deus tinha para ele, as promessas que Deus tinha colocado no coração dele. Sabe? Às vezes você está em dúvidas. Se você está fazendo o certo ou o errado. Às vezes você está em dúvida se o teu coração está dedicado verdadeiramente ao Senhor. Às vezes você está em dúvida se ser um cristão é para você. Queridos, lembre-se de Ezequiel. Sabe, Ezequiel estava à beira de um desafio tremendo. O povo de Judá já tinha passado por algumas batalhas, era um povo enfraquecido. Sabe, e tinham 185 mil, a Bíblia é bem clara nesse número, 185 mil pessoas diante daquela cidade, cidade de Láquia. Sabe, e aquele líder daquele exército ficava proferindo dúvidas para aquele povo. E eu vou ler para vocês uma promessa que Deus fez para aquele rei, e ele é a mesma promessa que ele vai fazer para nós. Está em 2 Reis 19, 32 a 36. Ezequiel, depois de um clamor, desesperadamente, ele orando para Deus, falando, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. 2 Reis 19, 32 a 36. E ele diz assim, Deus respondendo a Ezequiel, diz assim, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei de Assíria, levantou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive e por lá ficou. Queridos, o Deus que está sendo proclamado aqui, nessa passagem, não mudou. Ele é o mesmo Deus que está em cada um desses lares hoje, nas suas casas, na minha casa. Está aqui sentado ao nosso lado. O Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus. Hoje nós pertencemos a essa herança, hoje nós pertencemos a esse cuidado sobrenatural de Deus, então que a gente possa viver esse cuidado sobrenatural de Deus, que a gente possa confiar. Se você tem dúvidas, creia que Ele pode fazer o impossível até mesmo contra 185 mil homens. E detalhe, esses homens aqui não eram homens comuns, não, eram homens de batalha. Eram pessoas de guerra. Sabe, se Deus fez impossível há 700 mil anos, não, desculpa, quase 3 mil anos atrás, Ele pode fazer impossível agora na sua vida. Se Deus está te levantando e falando que você precisa continuar a ser luz no seu meio, você precisa continuar a ser luz no teu meio. Se o Espírito Santo está ministrando no teu coração, mude isso, mude aquilo, tenha temor a mim. Sabe, seja verdadeiro, seja honesto, que você vai provar o meu cuidado. Que você vai viver as coisas do alto, sobrenatural do Senhor, que não vai faltar pão na tua mesa, que não vai faltar água na tua caixa d'água. Confia.
Sabe, eu tenho confiado nesse Deus mesmo eu não enxergando. Sabe, um dos princípios da minha vida tem sido a fé, a certeza daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Sabe, eu tenho esperado nesse Deus. Esse Deus que tem motivado meu coração, esse Deus que tem alegrado os meus dias. Sabe, às vezes bate o desespero, às vezes bate a chateação, às vezes eu vejo o lado natural e falo, eu tô perdido. Mas quando o Espírito de Deus toma conta do meu coração, quando eu vivo as coisas que Ele tem proporcionado para eu viver, quando eu vejo a mudança na vida de vocês, a transformação que tem acontecido na nossa igreja, no nosso ministério, sabe, quando eu vejo a luz através das nossas vidas brilhando para esse mundo caótico que a gente está vivendo, sabe, isso alegra o meu coração. Eu penso, ainda há esperança. Ainda há esperança de permanecer firme, ainda há esperança de a gente proclamar a verdade. A gente precisa acreditar nesse Deus que salvou Ezequiel, que salvou a terra de Judá. Sabe, a gente precisa acreditar nesse Deus que Deus deu promessas para nós, como deu para o Michael, deu para mim, deu para o Dan, quando a gente era criança. Nada mudou. Nada mudou, a gente muda, o nosso coração muda, a gente se transforma. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais chato, a gente vai ficando mais crítico, a gente vai se distanciando das verdades de Deus. E Deus lá continua o mesmo, no alto da sua glória, esperando a gente se dedicar, se prostrar de joelho diante da presença dele. Querida, é tempo de mudança, é tempo de renovar os sonhos, é tempo de brilhar sim essa luz novamente. Sabe, quando Deus fala para nós que nós somos luz do mundo, ele fala, cara, não tem por que uma candeia estar debaixo da cama. Não tem por que a gente esconder essa luz. Cara, não esconda a luz de Deus, mas brilhe cada vez mais forte. Sabe, querido, eu tenho vivido um tempo onde eu tenho visto no meu coração ser influência e não ser influenciado. E eu queria que vocês pudessem viver isso também. Sabe, é tempo da gente influenciar, deixar de ser influenciado. Eu tenho passado um tempo meio alienado na minha vida. Eu vejo as notícias do mundo pelas redes sociais de vocês, o que vocês postam e compartilham. Infelizmente, eu ando tão alienado porque eu tenho tido uma busca tão intensa de estudo, de ler a palavra, de orar, de me dedicar à intercessão e oração que, cara, é só isso que tem importado para mim. Sabe, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, mais eu me encho com a esperança do Senhor. Mais o coração dele tem alegrado o meu coração. Mais eu tenho me enchido do Espírito da graça. Sabe, queridos, é fácil a gente olhar para o nosso redor como aquele rei e falar, cara, agora eu estou ferrado, tem 185 mil à minha volta, estou sitiado. Eles estão secando os meus poços, eles estão destruindo as minhas cidades. Mas quando ele se ajoelhou na presença de Deus, quando ele proclamou o amor de Deus, falou, Deus, o Senhor é a única resposta que eu tenho, é a minha última esperança. Cara, Deus trouxe uma resposta através da vida de Isaías. Querido, você tem a escolha de viver esse meio podre que a gente está vivendo, de ser influenciado por esse meio, você tem a escolha de viver o que Deus proclamou para a tua vida e ser influência ao nosso meio. Mesmo que a gente seja um no meio de milhões, mesmo que a gente seja um no meio de 185 mil, a gente tem o propósito de ser influência. Sabe, amados, é o tempo da gente se levantar. Sabe, é o tempo da gente se emergir na palavra, é o tempo da gente rasgar os nossos corações, é o tempo da gente entender que Deus tem um chamado para as nossas vidas e ele não acabou esse chamado porque a gente desistiu dele em certa fase do nosso coração, da nossa história. Cara, a história é a mesma que ele tem construído, que ele descreveu no livro da vida. É a mesma. É você que está passando a borracha em alguns parágrafos. Querido, para de passar as borrachas nesses parágrafos e começa a viver a história que Deus tem para você. Começa a se encher da presença do Espírito, se animar com esses propósitos. Sabe, nós não somos chamados para essa pequenez desse mundo, nós somos chamados para proclamar o reino dos céus. Nós somos chamados para trazer pessoas a viver essa maravilhosa graça que nós temos vivido. Nós somos chamados para ser mudança e transformação nessa geração. Sabe, há muito tempo Deus tem me cobrado. Muitas vezes Deus tem falado comigo. O que eu vou deixar para a geração que está por vir? Qual que é a herança que eu vou deixar para a geração que está por vir? Isso tem sido uma cobrança no meu coração. Sabe, porque Deus tem urgência, a gente tem visto pessoas tão fracas na fé.
Sabe, as pessoas que têm vivido há muito tempo comigo na igreja e têm compartilhado a minha fé comigo há muito tempo, têm falado, cara, como essa geração é rala, superficial. Como essa geração tem se afastado de ler a palavra, de ter orações verdadeiras, dependentes de Deus. Sabe, queridos, a gente é o tempo de deixar uma nova herança. É o tempo de mostrar para esses ditos cristãos que estão aí fora que existe um cristianismo verdadeiro, que se importa com pessoas, que querem amar as pessoas intensamente, que querem transformar a vida de pessoas, não só no ditado, mas na vida prática. Sabe, o cristianismo também é prático, não é só palavra. Sabe, então que a gente possa ser esse rei, sabe, que rasgou seu coração. A palavra de Deus diz que ele rasgou as vestes e se vestiu com panos de saco. E ele e os sacerdotes se vestiram com panos de saco, se humilharam diante da presença de Deus e falaram, Deus, o Senhor é a minha única resposta. Que a gente possa, nos nossos dias, se ajoelhar à presença de Deus. Deus, eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais essa luta que a gente tem todos os dias. Eu não aguento mais essa destruição de princípios de moralidade. E que isso possa revestir o nosso coração e a gente possa ser princípios para pessoas, que a gente possa ser reflexo do Senhor, que a gente possa ser luz do mundo e sal da terra. Isso não é uma escolha, é um chamado, é uma ordenança. Sabe, querido, então, a pregação dessa noite é para que você se anime. Tenha temor ao Senhor. Ele é tudo que a gente precisa. Sabe, eu tenho testado isso, nós temos atestado isso na nossa vida, eu e minha esposa. Sabe, a gente tem se rasgado na presença de Deus. Tem faltado, às vezes, muitas coisas, mas ao mesmo tempo não tem faltado nada, porque quando a gente clama, Ele entrega. Quando a gente clama, Ele abençoa. Sabe, queridos, tenha temor ao Senhor, tenha zelo por Ele. Tenha prazer em ler as Escrituras, tenha prazer em entrar na presença do Senhor e falar, Deus, eu quero viver os teus sobrenaturais. Eu quero ser princípios para uma geração. Eu quero deixar uma nova herança para esse povo. Eu quero que as pessoas conheçam verdadeiramente a sua luz. Sabe, esse é um chamado para nós hoje. Eu quero animar o teu coração. Não olha ao teu redor, olha para as Escrituras. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus que transforma realidades, por mais caóticas que elas estejam. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. Eu tenho visto isso na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu tenho visto isso na vida de vocês. Eu queria puxar esse tempo para a gente fazer um mover de oração. A gente tem tido tempos avivados, tempos de corações aquecidos, e hoje eu queria que não fosse diferente. Sabe, eu queria que... Luizão, filha, puxa uma prosa para nós, hein? Sabe, pensa que tudo que Deus falou para tua vida. Reflete hoje da tua história, de onde Deus te tirou, das coisas que Ele tem depositado hoje no seu coração, que Ele depositou no seu coração no passado. A transformação que você fez já proporcionou na vida de pessoas. Ou a transformação que você pode testemunhar na tua própria vida. Sabe, eu queria que você meditasse um pouco no que Deus te chamou para ser. Muitos engenheiros, muitos advogados, tem seminaristas, tem empresários aqui presentes. Sabe, temos pessoas maravilhosas, mas qual que é a tua verdadeira profissão? Será que é isso? Eu, há um ano atrás, já dei esse testemunho, há um ano atrás eu entreguei minha profissão, entreguei minha carreira. Doeu muito, não vou negar, doeu muito. Eu ficava degladiando com Deus nas minhas orações, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor tirou um sonho do meu coração? Sabe, eu não entendia. Eu não entendia por que Deus fazia isso na minha vida, por que eu tinha tanta dificuldade na minha profissão, naquilo que eu queria, que eu almejava. E um dia Deus revelou isso para mim. Ele mostrou como a minha profissão me distanciava dos projetos dele. Como a minha carreira
Sabe, era uma peneira para o sol que Deus brilhava aos meus olhos. E aí ele começou a vomitar os sonhos que ele tinha para mim, ele começou a renovar as minhas esperanças, falando, filho, tudo que você viveu não é nada. Não é nada. Eu queria que você meditasse nessa noite. O que você tem vivido? Onde está teu coração? Cadê os sonhos que Deus entregou às tuas mãos? Cadê os projetos e planos que Ele tem escrito a tua história na tua vida? Medita, pensa em tudo que você já viveu como cristão, ou tudo que você quer viver como cristão. Tem muitos aqui que ainda estão começando essa jornada de fé. Sabe, Deus tem sonhos maravilhosos para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem que Deus tem planejado para nós. Pensa. Por mais criativa que seja a nossa mente, a gente nem pensa o que a gente vai viver. Eu queria orar por vocês. Eu queria orar para que Deus trouxesse o temor de novo ao seu coração. Eu queria orar para que você pudesse provar o sobrenatural de Deus mais uma vez. Mas que isso seja definitivo na sua vida. Que não seja só mais uma pregação, mais uma passagem, mais um versículo bíblico, mas que seja dia D na sua vida. Eu queria orar para que Deus renovasse a chama do teu coração. Acendesse todos aqueles sonhos lindos que Ele escreveu para você. Aqueles projetos lindos que Ele mostrou para você. Sabe, Deus, eu tenho podido viver um pouco do teu sobrenatural, eu tenho podido viver um pouco do teu cuidado. Eu tenho podido viver, meu Senhor, como é incrível estar na tua fortaleza, Senhor. Mas, Pai, o Senhor tem me proporcionado isso porque o Senhor trouxe o temor ao meu coração de novo, Deus. O Senhor trouxe o zelo à tua palavra, Deus. O zelo, meu Senhor, naquele tempo de dedicação, na oração, na busca intensa, Deus. Pai, proporciona essas experiências para os meus irmãos de novo, Pai. Aquilo que atraiu eles no passado, aquilo que queimava o coração deles, Senhor, que essa chama não se apague, Deus. Pai, eu clamo, meu Senhor, pela vida de cada um que está nessa live hoje. Eu clamo, Pai, na vida de cada um aqui para que eles vivam esse sobrenatural contigo, Pai. Sabe, eles vivam experiências, Pai, incríveis, Pai, do teu cuidado, do teu amor, Pai, da tua proteção, Deus. Mas forge o teu temor no coração deles, Senhor, para que eles possam te buscar intensamente. Para que eles possam, Pai, colocar o Senhor como prioridade, Pai, na vida deles, Deus. Que eles possam acordar e dar bom dia para Ti, Espírito Santo. Que eles possam clamar, Pai, intensamente por Ti, Deus. Pai, eu tenho vivido, Pai, a gente tem vivido tempos tão incríveis, Pai, na Tua presença. Pai, como é maravilhoso a gente entrar no nosso porto seguro, na nossa tenda de oração, e o Senhor falar aos nossos corações, Deus. Pai, como é bonito, meu Senhor, a gente andar pelas ruas, meu Senhor, e ver que o Teu brilho, Pai, está sendo refletido nas nossas vidas, Deus. Pai, que a gente possa resistir, Pai, a gente possa resistir a não ser mais influenciado pelo nosso mundo, Deus. Que a gente possa ser, Pai, homens e mulheres de princípios, Deus, que se levantam para ser influência, Deus. A gente carece de influências, meu Senhor, na política, a gente carece de influências na cultura, a gente carece de influências, Pai, onde a gente olha, meu Senhor, a gente vê pessoas distorcidas, Deus. Pai, faz de nós, meu Senhor, as influências, Deus. Faz das nossas vidas, Pai, pessoas de princípios, de planos, Pai, definidos por Ti, Deus. Seja nas nossas carreiras, ou seja nos nossos ministérios, Senhor. Eu tenho crido nisso, meu Pai, que o Senhor vai trazer uma geração com um coração tão caloroso, tão cheio, Pai, do Teu fogo, Deus, que a gente vai ver, meu Senhor, uma transformação na nossa nação, Deus. Pai, talvez dessas pessoas que estão aqui nessa live, muitos, Pai, serão aqueles que chamarão o avivamento, meu Pai.
Pai, talvez de nós, meu Senhor, surgirão avivalistas, Deus, talvez de nós, meu Senhor, surgirão grandes igrejas, Deus. Mas não deixa com que esse fogo se apague no nosso coração, Senhor. Que possa ser transformação no nosso meio, Deus. O Senhor clama por isso, Deus. O Senhor tem, Pai, urgência, Pai. O Senhor tem urgência, meu Senhor, para que as pessoas conheçam o Teu amor, Pai. O Senhor tem urgência de homens e mulheres de princípios, Deus. Pai, assim como Israel e Judá, Pai, a gente tem vivido um mundo de idolatria, Pai, um mundo de desobediência, Deus. Pai, o Senhor tem levantado pessoas para nos alertar, Deus, que é a hora de alinhar o nosso coração ao Teu. O Senhor tem levantado os nossos pastores que têm nos animado, Pai. O Senhor tem levantado, Pai, o Espírito Santo para falar o nosso coração todos os dias. Arde essa chama no nosso coração, Deus, eu te clamo. Pai, traz a vida, Pai, sonhos que ficaram, Pai, no passado, Deus. Traz, Pai, ao renovo, meu Senhor, propósitos e projetos que se perderam, Deus. Pai, que a gente possa viver intencionalmente para Ti, Pai. Que a gente possa viver intensamente para Ti, Deus. Que essas experiências pequeninas, Pai, essa maneira que a gente tem tido hoje, se manifeste em nós, Deus. E que isso nos motive a buscar mais, Pai, cada vez mais ter experiências, Deus. Pai, que se a gente ora 10, a gente vai começar 10 minutos, a gente vai começar a orar 1 hora, Deus, se a gente ora 1 hora, Deus, o Senhor vai nos mover, meu Senhor, ao longo das nossas caminhadas, Deus. Eu tenho fé nisso. Eu tenho acreditado nisso, Deus. Essa bênção não é só para os nossos pastores, Deus. Essas bênçãos não ficaram só na história para os avivalistas que cruzaram, essas bênçãos são para nós também. Essas bênçãos, Pai, não são só para Davi, para Daniel, Deus, para Abraão, Deus. Essas bênçãos são nossas também. Nos ensina, Pai, a tomar posse, Deus. Sabe, nos ensina, Pai, a dependermos de Ti, Deus, a buscarmos a Ti todos os dias, Deus. Enche o nosso coração com o Teu fogo, Senhor. Enche o nosso coração com temor, Deus, com zelo, Pai, com obediência. Deus. Afasta de nós, meu Senhor, esse caráter corruptível que nós temos. Afasta de nós, Pai, esses sonhos, Pai, essas carreiras, Pai, que nos distraem do Teu objetivo, dos Teus projetos, Senhor. Levanta homens e mulheres de princípio, Pai, é isso que eu te clamo, Deus. Levanta homens e mulheres, meu Senhor, que farão histórias, Deus. Nem que seja dentro da sua própria casa, mas farão histórias, Deus. Pai, eu creio que isso pode ser para nós, Pai. Eu creio que isso pode ser para mim, para minha esposa, para minha família, Deus. Oh, Senhor, aquece, Pai, os nossos corações, Deus. Que a gente possa focar na Tua luz, Deus, porque é a única resposta que a gente precisa, Deus. Eu clamo, Deus. Eu clamo, Deus. Tá tão obscuro, Pai, tá tão sujo, Pai, tá tão destruído, Pai, distorcido, Deus. Mas que o Senhor seja a nossa luz, o nosso guia, Deus. Que isso seja suficiente para nós nos levantarmos e alegrarmos o Teu coração dia após dia. Oh, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado pelas sementinhas que o Senhor está plantando em cada coração, Deus. Obrigado, Pai, por esse fogo que vai arder de novo, Deus. Obrigado pelos projetos e sonhos, meu Senhor, que estão se reavivando, Deus. A gente não foi criado para viver 70, 80 anos nessa terra, Deus. A gente foi criado para viver a eternidade contigo, Senhor. Pai, o que mais almeja, o que mais queima no meu coração é quando eu chegar nesse tempo, meu Pai, eu ver o Seu sorriso, Pai, nos lábios, Deus. Olhando para mim com orgulho, Deus. É isso que motiva, Pai, todos os meus dias, Deus. Pai, que isso seja um objetivo, Pai, na vida de cada um aqui também, Pai, é isso que eu peço, Deus. Oh, meu Senhor, venha, Pai, aos nossos corações, Deus. Venha aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.
Amém. Fabi, amei que você veio. Kelly, beijo, beijo, beijo. Lembra de onde caíste. Volte às obras do início. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Lembra do teu trabalho árduo. Provações insuportáveis. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Restaura a pureza, ó Deus. Restaura a inocência, ó Deus. Me leva ao primeiro amor. Me leva ao primeiro amor. Me leva pra onde eu caí. Que eu recomece dali. Arrependido voltar. Restaura o primeiro amor. Restaura o primeiro amor. Restaura a pureza, ó Deus. Restaura a inocência, ó Deus. Me leva ao primeiro amor. Me leva ao primeiro amor. Me leva pra onde eu caí. Que eu recomece dali. Arrependido voltar. Que eu volte ao primeiro amor. Que eu volte ao primeiro amor. Que a inocência esteja no falar. Teu amor jamais abandonar. Ao início quero retornar. Restaura o primeiro amor. Restaura o primeiro amor. Que a inocência esteja no falar. Teu amor jamais abandonar. Ao início quero retornar. Restaura o primeiro amor. Restaura o primeiro amor. Restaura a pureza, ó Deus. Restaura a inocência, ó Deus. Me leva ao primeiro amor. Me leva ao primeiro amor. Me leva pra onde eu caí. Que eu recomece dali. Arrependido voltar. Que eu volte ao primeiro amor. Que eu volte ao primeiro amor. Restaura a pureza, Deus. Amen. Aleluia. Amém. Eu só esqueci de falar. O Rafa pediu pra eu falar, eu esqueci. Acho que não queria cortar o clima também. Essa música é autoral, daí o Rafa pediu pra eu cantar. Só pra a galera ficar perguntando, essa música eu nunca ouvi na vida. Ainda. É, por enquanto. Logo vamos gravar ela, em nome de Jesus. Vamos sim, em nome de Jesus. Amém. Galera, é esse mover de Deus que a gente tem vivido, e eu acho que cada um tem tido um tempo novo em suas vidas. Eu sou grato por
até pelo Pili ter compartilhado a música dele. Eu tenho certeza que Deus vai renovar os sonhos do nosso coração. Assim como renovou a esperança de Ezequiel, sabe? Ele vai renovar a nossa esperança e a gente vai poder andar de novo na presença dele. Amém? Espero que todos tenham gostado e que possa ter sido uma noite edificante, que a gente possa ser bênção nas vidas dos outros e a gente possa abençoar mais pessoas, ser luz para mais vidas, para mais pessoas, transformação no nosso meio. Eu creio que esse é um tempo que a gente vai poder provar, tempo do sobrenatural e do cuidado de Deus. Amém, galera? Deus abençoe vocês, uma ótima noite, que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.